Geoffrey Latrell. Vamos lá, então, vamos partindo aí, avançando. E vamos que vamos. Vamos lá. Pessoal, agora nós estamos chegando na parte final, hein? Suspensão condicional e livramento condicional. Isso aí é uma parte que a galera fica bolada. Por que fica bolada? Porque isso aqui é benefício para o preso. Ele não terminou de cumprir a pena dele, não recebeu alvará, mas aí o cara já vai estar em liberdade. Olha aí que felpudo, olha. Então, nós temos dois tipos de benefíciozinhos, né? Suspensão condicional e livramento condicional. Quando que usa um, quando que usa outro? Penas iguais ou menores que 2 anos, usa suspensão condicional. Penas iguais ou maiores que 2 anos, usa livramento condicional. Beleza? E aí, basicamente, a ideia dos dois é essa. A ideia dos dois, o cara fica em liberdade e aí ele passa a ter um status de egresso. Lembra que há 3 dias, na terça-feira, eu falei para vocês o que é um egresso. O egresso é quando ele cumpre a pena dele toda e ele fica um egresso definitivo por um período de 1 ano. E nós temos o egresso condicional, que é um egresso que está no período de prova. O que é o período de prova? Ele está na suspensão condicional, está no livramento condicional, né? Ele não terminou de cumprir a pena dele e ele está sendo observado. Ele está do lado de fora na sociedade e ele está sendo observado, beleza? E aí, se ele fizer alguma merda ali, vai perder essa boquinha e vai voltar para a tranca, né? Bem, o que mais cai nas provas sobre suspensão condicional e livramento condicional? Vamos começar aqui pela suspensão condicional, né? A suspensão condicional é quando o cara ele fica na rua, tá? Ele está em liberdade e tudo mais, mas ele está sendo observado, né? E aí essa suspensão ela pode ser convertida para uma pena restritiva de direitos, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, uma prestação de serviço à comunidade, uma limitação do fim de semana, tá bom? Às vezes o crime que ele cometeu foi um crime de dano, um crime ao patrimônio, por exemplo. Ele arrombou uma porta, ele quebrou o vidro de um carro. Então, se ele repara esse dano, ele substitui essa suspensão por uma limitação do fim de semana. Né? Então, tira essa pena privativa de liberdade dele e transforma numa pena restritiva de direitos. É muito mais light. Né? Pode substituir também por não ir em determinados lugares, comparecer a juízo quando o juiz determinar. Né? Você prefere ficar numa suspensão condicional onde vai ter um monte de gente observando onde você vai? Ou você prefere só ter que comparecer a juízo? E aí você vai ficar livre dessa observação cautelar, né? Muito melhor comparecer só a juízo, né? Então você repara o dano. É claro que tem alguns casos que o cara ele fica impossibilitado de reparar o dano, às vezes não tem dinheiro, às vezes realmente não tem condições. Se comprova que ele não consegue reparar o dano, tudo bem. Nós temos uma suspensão condicional especial, que é chamada dietária ou humanitária. Veja bem, penas iguais ou menores que 2 anos. Penas, delitos, crimes que têm penas até 2 anos, gente, são delitos muito cachorro. Né? Por exemplo, um furto. Um ladrão de galinha, por exemplo. Ele tem condições de adquirir uma suspensão condicional. Tá? E penas menores ou iguais a 2 anos. Só que nós temos uma suspensão condicional especial que amplia esse leque. Penas menores que 4 anos. Quando o caboclinho tem mais de 70 anos, ou uma saúde ali, né, bem debilitada, né, mesmo que o crime que ele cometeu seja ali até 4 anos, não, menor que 4 anos, ele consegue essa suspensão. Então, a regra geral é que a suspensão seja feita, esse benefício seja feito para penas menores que 2 anos. Mas nessa suspensão, né, por causa de idade, 70 anos, mais de 70 anos, 70 anos e 1 dia, né? 70 anos e 1 minuto, vamos dizer assim. Né? Então, isso é a saúde justificar. Tranquilo, pessoal? Quem que faz essa fiscalização? Eu já falei com vocês. Temos um órgão de execução penal que é chamado de patronato.
E o patronato que faz essa observação, beleza? Quando é que ele perde essa boquinha aqui da suspensão condicional, gente? Isso cai muito em prova. Eu até coloco de amarelo aqui. A revogação obrigatória, ou seja, o juiz vai ter que tirar, não tem jeito. Não tem jeito. Se ele está na suspensão, ele está em liberdade, ele está na rua e comete um crime doloso. O que é doloso? Ele tem o livre fim, a livre vontade para agir. Não vai ter jeito, ele vai perder. Ele vai perder, tá? O crime doloso, se não paga a multa, às vezes é uma pena de multa, né? Veja bem, gente, tanto a suspensão condicional quanto o livramento condicional apenas para as penas privativas de liberdade. Não existe o caboclinho pegar uma pena restritiva de direitos, né, e ele usufruir desses benefícios. Não. Qual é a única pena que você fica, o que você perde a sua liberdade? A PPL é privativo de liberdade, a restritivo de direitos ou a de multa? A única é a privativo de liberdade. Então a gente só pode usar suspensão e livramento condicional para libertar o cara. Então só da PPL. Beleza, pessoal? Pode acontecer da multa vir junto com a PPL, acumulada? Sim, por exemplo, nós temos no Estatuto de Desarmamento, nós temos na Lei de Abuso de Autoridade crimes que são acumulados com multa. Além da detenção na abuso de autoridade, você tem que pagar multa, a multa penal. No Estatuto de Desarmamento, por exemplo, você está com uma arma ilegal ou porte ilegal de armas, você pega uma pena e você também vai pagar uma multa. Então, nós temos alguns casos que é reclusão junto com multa, né? Artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, artigo 15, 16, tá bom, gente? É punido com reclusão mais multa, na abuso de autoridade, ou os artigos 12 e 13 do Estatuto de Desarmamento, né? Omissão de cautela e tudo mais. Aí já é detenção acumulado com multa. Então, prende e também tem a multa, beleza? Aí, nesses casos, beleza. Então, ele não pagou a multa aqui, ou seja, uma multa acumulada com pena privativa de liberdade, ou não reparou o dano de maneira injustificada. Uma das condições para ter suspensão, para você ter livramento, é você reparar o dano, cara. Você tem que reparar o dano. Como que você vai sair à rua se nem terminou de cumprir a pena e se nem reparou o dano? Isso não existe. Isso não existe. Tem que reparar o dano. Então, essas são as condições. A revogação facultativa é que o juiz pode ou não revogar. E não precisa decorar, você tem que ser inteligente para estudar. Você decora as obrigatórias. Tudo que não for obrigatório é facultativo, entendeu? Crime doloso, não pagar a multa e não reparar o dano de maneira injustificada. Esses casos, o cara vai perder essa suspensão, essa boquinha. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou? Beleza. Então, isso aí é o principal de suspensão condicional. Tranquilo? Livramento condicional. É a mesma ideia. É o cara ficar solto, né? Mas ele tem alguns cerimoniais a mais, alguns procedimentos a mais. Então, nós vamos ter uma coisa que não tem na suspensão condicional, é ali o salvo-conduto, né? Então, uma caderneta. Se não tiver o salvo-conduto, ele vai ter uma caderneta. O que tem essa caderneta? Simplesmente essa caderneta vai estar as informações, o capítulo do livramento condicional, o nome dele, né, o motivo, né, que ele está usufruindo, ele está ali como egresso condicional. Se a PM parar ele, ele apresenta essa caderneta, tá bom? Ou salvo-conduto. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, nós temos 3 tipos de livramento. Eu já fiquei aí exercício muito bem elaborado, abordando esses 3 tipos. Vamos lá. O livramento simples é quando o cara é primário, esse P aqui, gente, de primário, tá bom? Ele cumpriu 1/3, mais de 1/3 cumprido, beleza? E aí ele vai e tem direito ao livramento. É claro, bom comportamento, responsabilidade, tranquilo? Se o qualificado é quando o cara é reincidente. Se o cara ele é reincidente, qualquer crime, tá? Ele tem que cumprir pelo menos metade da pena para começar a ter o direito a ter o livramento. Beleza? Pode ser reincidente indoloso? Não. Então, olha, já caiu isso na prova muito bem. O João, né, recluso, ele é um preso reincidente. Primeiro,
né? O artigo dele foi 157, roubo, e o segundo artigo dele foi 121, né? Homicídio. Depois o João ele pegou uma pena de 10 anos e já estava há 6 anos na penitenciária. Ele tem direito ao livramento? Cara, homicídio e roubo, você vai ver comigo no Código Penal que não existe forma culposa deles. Sem querer, querendo, eu matei. Não no Código Penal, né? Nós tem a forma culposa, né? Mas não estava escrito no exercício a forma culposa, entendeu? Tem a forma culposa do homicídio, né? O roubo não, né? Sem querer, querendo, eu roubei, não. Sem querer, querendo, matei, né? Nos crimes de trânsito, tem até no Código Penal também homicídio culposo. Mas ele não fala nada no exercício que é culposo, ele fala que foi homicídio. Então a regra é doloso, tá, gente? Então, ele cometeu crime de maneira dolosa e é reincidente, não vai pegar esse benefício aqui, não. Ele vai ficar preso e vai ter que cumprir a pena dele toda, tá? Agora, se cair lá que ele cometeu um homicídio culposo, né, mesmo sendo reincidente, tudo bem. Então, culposo, gente, ocorre o crime, mas por negligência, imprudência ou imperícia. A gente vai estudar isso com calma lá no Código Penal, tá? É uma decoreba aqui, tá? Primário, para adquirir o livramento, 1/3 cumprido, pelo menos. O reincidente, metade cumprido, sendo que não pode ser reincidente doloso. E aqui nós temos o livramento equiparado, né? Aqueles que cometem crimes de hediondos ou equiparados a hediondo, beleza? Terrorismo, tráfico de drogas, beleza? Ou tortura, eles podem adquirir o livramento, Robson? Pode, mas eles têm que cumprir pelo menos 2/3, beleza? Se for reincidente, não pode ser de crime de igual natureza, então tortura, reincidente tortura, terrorismo, reincidente terrorismo, e o pacote anticrime, o Moro colocou um negócio muito bom, então decora. Se esse crime hediondo, equiparado hediondo, se essa tortura, se esse terrorismo, se esse tráfico de drogas, ele gera morte, não há livramento. Se gera morte esse hediondo equiparado, não há saidinha temporária, beleza? E o pacote anticrime ele coloca outra coisa. Para você adquirir o livramento, não basta ter 1/3 primário, metade reincidente, 2/3 hediondos e equiparados. Você também precisa não ter cometido falta grave, não é falta leve não, falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, você tem que estar pianinho e tem que ter condições de prover sua própria subsistência, porque senão você vai sair à rua e você vai voltar contra os crimes de patrimônio tudo de novo, né? Quem faz a observação, né, é o Serviço Social Penitenciário, o patronato, que eu já te falei aqui do outro lado, beleza? E o Conselho da Comunidade. São órgãos de execução penal que você vai ter que decorar, né? Aqui são as condições para ele conseguir o livramento condicional, né? Além desses requisitos objetivos aqui, ele tem que ter trabalho, comunicar esse trabalho para o juiz e não mudar de comarca sem autorização do juiz. O juiz, além dessas obrigatórias aqui, ele pode colocar algumas facultativas, né? De não mudar de residência, de recolher na residência informada no horário fixado, ou de não frequentar determinados lugares, tá? Caso ele descumpra essas condições obrigatórias, o juiz pode puxar a orelha dele, uma advertência, ou aumentar as condições, ou ele pode até perder esse livramento, né? É feita uma cerimônia do livramento na frente dos presos, né? Isso aí na prática não acontece não, tá? Realizada pelo presidente do Conselho Penitenciário, na falta de juiz de execução. Aí o preso ele assina lá que está recebendo o livramento, se ele for analfabeto ele pede alguém para assinar para ele, né? Enfim, isso não é tão importante não, tá? Carta de livramento e tal. O que eu acho mais importante é isso aqui, a partir de cima, ó. Pacote anticrime, saber quem faz a observação cautelar, as condições obrigatórias e essas frações aqui que vão permitir ele ter acesso ao livramento. Tranquilo, pessoal? E a ideia do livramento, como eu te disse, é a mesma ideia da suspensão que a gente falou aqui do lado. Tudo bem? Provas mais inteligentes, de bancas mais inteligentes, podem abordar essa questão do livramento. Aí a gente termina, tá bom? A revogação do livramento.
Muita gente se confunde nisso e não é difícil, tá? Então vamos lá. Presta atenção que você não perder o fio da meada. Vamos lá. Ó, ele fez uma merda aí. Vamos lá. Ele furtou. Furtou num supermercado uma caixa de bombom, né? E isso, aí ele foi preso, né? Ele foi preso ali por, vamos lá, pegar um outro crime aqui mais light. Foi pego por falsificação, né? Estelionato. Vamos lá, estelionato. Passou a perna nos outros, né? Aí ele foi preso por estelionato, tranquilo. Depois, aí ele foi, cumpriu tudo lá, ele foi primário. Aí ele, né, conseguiu ali uma ocupação lícita, né, um trabalho, né, cumpriu 1/3 como primário, né, e ele conseguiu ali, não tinha falta grave nos últimos 12 meses, tinha como prover subsistência, viu que tinha todos os requisitos, o juiz ouviu ali a defesa, ouviu o Ministério Público, então o juiz vai conceder o livramento para ele. Então ele está na rua, todo feliz e tal, e um belo dia, ele é reconhecido, ainda está na prescrição, ainda dava para julgar ele. Ele é reconhecido no furto do supermercado. A câmera, lembra, de vigilância pegou ele. E aí ele começou a ser julgado, né? Teve abertura de uma ação penal por uma merda, por um crime que ele fez antes do livramento. Né? E aí o livramento dele vai ser pausado, tá? Mas pode ser conferido um novo livramento para ele. E esse tempo, Robson, que ele ficou no livramento? Então vamos supor que ele ficou 6 meses na rua e tal. E ele perdeu, né, o livramento porque ele começou a ser julgado num crime que ele fez antes, né, lá atrás. Esses 6 meses computa como pena cumprida. Vai abater na pena dele. Então, se falta 5 anos, vai faltar 4 anos e 6 meses. Né? É claro que ele vai ser julgado, né, pelo furto. Isso depois vai somar na pena dele, né? Mas eu estou focando só no livramento. Então, esse tempo de livramento computa como pena cumprida. Caso ele seja suspenso, suspenso não, né? Perca o livramento, porque ele fez um crime antes, né, de receber o livramento. Esse tempo de livramento vai computar. Beleza? Se ele faz, vamos lá, ele está no livramento, né, o Estado deu confiança que ele não ia fazer merda, e aí ele faz merda, e aí promove uma ação penal por uma merda, por um crime que ele fez depois do livramento. Ele vai perder o livramento, não vai ser conferido um novo livramento, e vamos supor que ele ficou 2 anos de livramento. Aí ele foi, fez a merda lá, fez o crime, começou a ser processado por isso. Esses 2 anos ele vai perder. Não é como pena cumprida. Olha que doideira. Entendeu isso, gente? Então uma banca mais inteligente ela pode querer explorar isso aí. Quando é que esse tempo de livramento computa para um crime ocorrido antes do livramento, para um crime ocorrido depois do livramento? Show de bola? Então a gente encerra essa parte aqui.